Hoje, e assim como neste ano, nós estamos sobre o tema família, sobre nova direção. Não vou falar mais muito sobre isso, porque o pastor Leno já falou sobre essa nossa ênfase. Mas nós vamos agora dedicar um tempo sobre esse tema, falar sobre a principal de todas as virtudes, a mãe de todas as virtudes. Eu até diria mais, uma virtude pelo qual Deus é chamado. Deus é amor. Então, essa virtude, ela é a principal. Paulo, que escreveu essa carta aos Romanos, que nós vamos estudar hoje uma parte dela, meditar na palavra, sermos ministrados pela palavra, esse mesmo Paulo, ele fala sobre a importância do amor. Por exemplo, quando ele diz que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o fruto do Espírito vem, e o que encabeça a lista do fruto do Espírito é o amor. É esse mesmo Paulo que, quando escreve 1 Coríntios capítulo 13, ele diz que o amor valida todas as coisas que você faz e que não é por amor, não tem validade diante do nosso Senhor. Então, o amor, ele é algo até difícil de conceituar, porque o amor não é só um sentimento. Não me confunda, não faço parte do time que diz assim, o amor não é um sentimento. Eu acho que isso é uma frase muito forte. O amor não é só um sentimento, mas ele envolve sentimento. Quem gostaria de ouvir assim uma pessoa dizendo assim, olha, eu vou fazer tal coisa por você, eu vou fazer porque é uma ordem que está sobre mim, não tenho muita vontade, não estou sentindo nada, mas eu vou fazer isso por você, né? Não, o amor envolve sentimento, mas ele não pode ser comandado pelo sentimento. Se eu sinto, eu pratico amor, se eu não sinto, eu não pratico amor, aí não, né? Porque o amor, ele é prático, ele é bem prático. Então, esse é o sentido do amor. Como o amor é prático, há algumas atitudes que falam sobre o amor. Quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, ele escreveu uma igreja que tinha várias nações e várias culturas dentro dela. Então, tinha lá o judeu, que, por exemplo, tinha uma cultura alimentar bem diferente de outros povos. Por exemplo, o judeu não comia carne de porco, o judeu não comia carne nenhuma que tivesse sangue, tinha que ser aspergido todo o sangue antes dele comer, e havia várias restrições alimentares dentro da sua cultura. Já para os outros, não, né? Já para os outros, o que tem? Eu como carne de porco como todo mundo come. Ué, se tiver sangue, um gosta de carne bem passada, outro mal passada, isso não tem problema nenhum. Mas isso gerava conflitos por causa de suas culturas. Havia conflito por causa do vinho, por exemplo, porque para alguns beber vinho tinha um significado, para o outro beber vinho tinha outro significado, até por questão de deuses como Dionísio ou Baco. Enfim, havia toda uma cultura como pano de fundo que criava naquela igreja muitas diferenças que estavam promovendo divergências. E eu ouvi do pastor, né, Guilherme Borges, o Gui Borges, ele falou uma coisa muito interessante sobre diferença e divergência, porque às vezes a gente pensa que as diferenças não podem nos levar a convergências, a reconciliações, porque a gente imagina que as diferenças são divergências irreconciliáveis. Bom, tem muita sabedoria nessa frase do meu amigo aí, né? Paulo estava dizendo para a igreja exatamente isso. Olha, vocês têm diferenças, mas elas são reconciliáveis, não são divergências irreconciliáveis. E vocês podem vencer isso através do amor. Então, aí, ele vai, então, dizer como esse amor é prático. Então, como conviver em meio às diferenças, de tal maneira que haja reconciliação e haja unidade, e que um possa ser bênção na vida do outro. Então, o amor é prático. O amor
Quem ama é sincero, quem ama honra, porque o amor é prático. Quem ama serve, quem ama abençoa, porque o amor é prático. Quem ama pacifica, porque o amor é prático. O amor deve ser não fingido. Você quer ver? Vamos ler o texto na versão da nova versão internacional. Diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Outra tradução começa assim: o amor deve ser não fingido. Essa é uma tradução mais literal, porque quando ele está usando essa imagem do amor sincero, e está certo, todas as traduções, não estou questionando a tradução, apenas dizendo para você, se bem que podemos, mas a tradução é a seguinte: quando aparece a palavra que determina o que o amor não deve ser, é a palavra hipócrites, da onde veio a palavra hipocrisia. Paulo está dizendo assim: o amor não pode ser fingido. No tempo de Paulo, havia o teatro grego. O teatro grego usava máscaras, como essas que você está vendo aqui ao fundo, tinha um suportezinho. Então, por exemplo, quando o ator ia fazer uma atuação que deveria expressar tristeza, ele pegava uma máscara, e aí a máscara estava chorando. Mesmo que por detrás dessa máscara ele estivesse muito feliz e alegre. Quando esse ator queria expressar uma cena de alegria, ele punha uma máscara onde havia um sorriso, mesmo que por trás dessa máscara houvesse alguém sofrendo. Paulo empresta essa palavra para dizer o seguinte: não usem máscaras, porque o amor não pode ser fingido. E o que seria essa sinceridade nos nossos relacionamentos? Porque Paulo está falando com relação à igreja, e sempre eu vou apresentar agora, primeiro, esse conceito geral. Mas como o nosso tema também é família sob nova direção, eu quero fazer algumas aplicações com relação aos nossos relacionamentos. Por exemplo, do cônjuge. Há cônjuges que acham que, porque não começou lá muito bem, né? Porque geralmente a gente não começa muito bem. Que isso, pastor? Como é que não começa? Com relação à sinceridade, não começamos muito bem, geralmente. Não há problema nenhum, desde que você saiba levar isso para a maturidade. Então, quando você vai estar numa paquera com alguém, bom, essa palavra pode ser que muita gente já nem saiba mais o que é, né? Quando você tem um crush, aí você, então, você tenta se apresentar da melhor maneira possível, né? Então, as mulheres vão, fazem um negócio assim no cabelo, passam um perfume, né? E já pensa se ele vai gostar, não vai gostar. O cara também fala, eu preciso impressionar, né? Como é que se impressiona uma mulher? E tudo se faz assim. Não há problema, necessariamente. É claro que depois do casamento, quando tiver o casamento, ele vai descobrir que o seu cabelo não é exatamente daquele que você mostrou para ele. E que nem o seu jeitão, maridão, é aquele que vai ser lá. Falei maridão, lembrei do pastor William, né? Então, e aí você mostra alguma coisa que depois, bom, não é bem assim. Mas você tem aquele propósito de conquista. Mas com relação à sinceridade, o que mais pega é a questão de você mostrar ou querer aparentar ser quem você não é. Isso é um problema muito sério hoje em todos os relacionamentos, inclusive profissionalmente, não é? Quando você busca ser um super-herói, graças a Deus a gente aqui no meio dos pastores
a gente procura, pelo menos, fugir dessa síndrome de passar a ideia para você que aqui há algum super-herói falando, alguém que esteja fora do mundo. Não, nós estamos no mundo, só estamos procurando não viver conforme este mundo, porque Jesus não pediu para que a gente saísse do mundo, mas Ele orou para que nós fôssemos livres do mal. Mas com relação à mentira, não existem... eu peguei esse texto que eu vou te ler, de um coach chamado Edson de Paulo, achei muito interessante. Ele tem um site que chama semprefamilia.com.br. E, quer dizer, esse site cita muitas coisas dele. Aí, ele diz assim sobre a mentira: não existem boas mentiras, ou pequenas mentiras. Esqueça isso, mentiras são mentiras, independentemente do seu tamanho. E não existe nada pior em um relacionamento do que a quebra de confiança, que é a grande questão do que você falou, né? Mesmo que a verdade pareça dolorosa a princípio, a melhor opção é encará-la de frente. É melhor sofrer pela verdade do que pela mentira, pois assumir o erro o mais rápido possível poderá evitar um desgaste ainda maior e aumenta as chances de perdão. É mais fácil perdoar uma verdade abrupta do que uma mentira longa. Principalmente porque relacionamento nenhum evolui sem confiança e vai acabar ruindo. É ou não é verdade? Então, por exemplo, quando você esconde alguma coisa durante muito tempo, bom, como você viu, 34 anos de ministério, já estou nozenta, né? E aí você já sabe de muitas histórias. E isso é verdade, é prático isso. Quando um dos cônjuges resolve esconder alguma coisa durante longos anos, sabe por quê? Dificilmente você esconde uma mentira sempre. Dificilmente. Mas quando essa mentira que é contada a longo prazo, ela é descoberta, isso aí é bem mais difícil de ser tratado se você a tivesse contado lá no começo. Porque uma mentira chama outra mentira, que chama outra mentira, que chama outra mentira, que chama outra mentira, que chama outra mentira, e por aí vai. E quando essas mentiras são descobertas, é alguma coisa assim terrível para o relacionamento, porque a quebra de confiança. Como é que você vive num relacionamento onde a confiança foi quebrada? Já a sinceridade, ela aumenta o respeito. Já a sinceridade gera confiança. Um casal que é fortalecido pela sinceridade, ele tem aquele sentimento de pertença, maior do que nos casais que não têm sinceridade. Esse relacionamento se torna mais seguro, ele tem mais tempo, né, para prosperar, para amadurecer, porque ali, naquele relacionamento, a pessoa sente que ela é alguém que é amada, que ela é alguém respeitada, em quem se pode confiar plenamente, mesmo diante do erro, porque há um engano nosso de achar que o erro vai perder confiança. Não, vai perder confiança se você errar e disser que acertou, ou mentir, ou esconder, e tentar mostrar alguma coisa que você é, não sendo aquela pessoa. Então, aqui há um conselho, eu apertei aqui, a criança 124, se você da criança 124, estão chamando você lá no Mini. Quem é que está com essa criança? Criança 124. Muito bem. Aqui, há uma frase de Michele Coronetti, que também trabalha com essa área de relacionamentos familiares, que ela disse assim: deixar de mentir sobre quem você é ajuda a tornar o relacionamento muito melhor. E isso é verdade. Lá dentro da sua casa, como é que está sendo a situação? Há muita mentira, há muito engano, você não se sente num ambiente seguro para se abrir, para conversar. Como é que isso acontece? Paulo está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus: o amor não deve ser fingido. Então, agora, uma parte prática, deixa eu voltar aqui. No relacionamento
com o seu cônjuge. Pense nisso, seu marido com sua esposa. Com seus filhos, você tem sido sincero com eles? Você tem procurado ser aquele que faz uma imagem para o seu filho, para ele imaginar que você não comete os erros, porque aí fica mais fácil você chamar a atenção dele e corrigi-lo. Isso não funciona bem assim. Se você contar experiências de como você errou, os resultados que aqueles erros tiveram na sua vida, e como você como é melhor não agir assim, você vai melhorar bastante a relação com o seu filho através do diálogo. Por isso, faça perguntas, escute com atenção as respostas, incentive a reflexão, procure entender os motivos pelos quais eles fizeram o que fizeram. Leve-os para o caminho da obediência, respeito, mostrando a consequência de cada ato. Enfim, seja sincero. No relacionamento com seus filhos, conte suas reais experiências, positivas e negativas, e quais foram os resultados. E leve eles junto nesse diálogo. Vai ser muito melhor para você e para o seu filho. Lembre-se sempre que antes de amigos, nós somos pais. Pais estabelecem limites, disciplinam, mas isso não quer dizer que você não tenha que ter que você não deva ter esse relacionamento. Segundo, quem ama, honra. É isso, quem ama, honra. Quem ama, honra. Veja o que diz o versículo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. A psicologia social, estava lendo algo sobre isso, já chegou à conclusão que existem valores universais, compartilhados por todos os povos. Coisas como honra, honestidade, generosidade e senso de justiça são comuns a todas as culturas. Mas a importante descoberta de outra área, que é a neurociência, descobriu que isso não são somente construções sociais. Não são só construções sociais. Tem um psicólogo aqui que eu li sobre ele, o João Ascenso, é o nome dele, ele é doutorando, e falou sobre isso. Ele está fazendo esse doutorando junto com um neurologista, e eles também, junto com algumas coisas da neurociência, têm descoberto que, por exemplo, só de você falar a palavra, por exemplo, moral, mesmo que você fale rapidíssimo, ou que a pessoa leia sem perceber conscientemente, tipo sublinearmente, em milésimos de segundo, o cérebro é acionado. A honra, ela muda ambiente, sim ou não? Você quer ver? Olha o que acontece, produção, pode ser? Olha o que acontece nessa fila. Olha o que acontece nessa fila e me diga se atitudes que honram não mudam circunstâncias. 大哥，我有点急事，可以插下队吗？向着风，拥抱彩虹，勇敢地向前走。黎明的那道光会越过黑暗，打破一切恐惧。 Por que será que isso não aconteceu no Brasil, hein, gente? É porque teve que importar um vídeo, né? Bom, então, todas essas coisas são práticas do amor. A honra é uma prática do amor. Então, pense um pouquinho sobre, agora, voltando aqui para dentro da sua casa. Quais são as atitudes ou frases que mais honram seu cônjuge? As palavras ou ações que mais honram seus filhos? O ato de obediência ou os atos de obediência que mais honram seus pais? E no relacionamento entre irmãos? Uma vez eu estava falando num encontro de casais, e falando sobre honra, a gente fica pensando, você tem alguma atitude ou alguma palavra que honra o seu cônjuge? Então pense nisso. Aí depois também, em outros encontros que tive, para falar num congresso de família, eu conversando assim, disse, pais, de que jeito há palavras que ao invés de só você tentar corrigir com aquela força, até
porque você não quer ver o seu filho errar e cair em caminhos que você sabe que são caminhos de morte. Mas quais são as palavras que honram, atitudes que honram os seus filhos? E quais são as atitudes, filhos, ou atos de obediência, né, que honram os seus pais? Porque eu sei que nós temos o DNA de Deus dentro de nós. E o que o Pai deseja dos seus filhos, o nosso Pai Celestial? Que eles sejam obedientes. Nisso vocês provam que me amam, se vocês guardam os meus mandamentos. Que atitude honra o seu irmão? Porque na casa, geralmente, há eu percebo, não é incomum perceber cultura de desonra entre os irmãos, porque parece que irmãos foram feitos para ficar brigando um com o outro, não é? E se a gente criasse um ambiente diferente? Nesse encontro de casais, no encontro de casais que eu citei primeiramente, eu falei assim, gente, existem brincadeiras que desonram? Tipos de brincadeiras que desonram? Então, por exemplo, eu perguntei, quando eu acabei de falar isso e estava só no meio de casais, um irmão veio e falou assim, pastor, eu levei a sério o que você falou, eu fui conversar com a minha esposa. Porque na palestra eu disse assim, naquele encontro eu disse assim, pergunte para sua esposa, e vice-versa, se tem alguma brincadeira que a desonra, que você ri, que você acha engraçado, ela ri também, né? Mas a desonra, por exemplo, quando você chama a sua esposa de fofinha, será que ela gosta do fofinha? Porque ela é meio, não fica preocupado com o movimento que esses irmãos estão trabalhando com a ceia, viu? Daqui a pouco nós vamos tomar a ceia. Quando você chama a sua esposa de fofinha, ela se sente o quê? Fofinha ou gordinha? Né? Outros tipos de brincadeiras. Como ela se sente? Ele foi perguntar. Só que na palestra disse, não vai chegar lá e falar assim, aquilo que o pastor falou é exagero, né? Você sabe que é brincadeira, né, meu amor? O que você acha que ela vai responder? Falar, é verdade, brincadeira, né? Mas ele não fez isso, não. Ele chegou e falou, seja sincera comigo, há algum tipo de brincadeira que eu faço com você que te desonra? E ela falou para ele. E ele veio agradecer. Eles tiveram uma conversa muito legal. Que tipo de brincadeira você faz com o teu irmão que você talvez não saiba exatamente, ou você faz aquilo mesmo para espizinhar? E que faz com que ele se sinta menor, com maiores limites, que não há sistema de honra na sua casa. A honra sempre melhora ambientes, lá no seu trabalho, em qualquer lugar. Agora, isso dentro de casa, às vezes, por essa convivência diária, é um pouco mais difícil. Procure praticar o amor, honre. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Isso é uma verdade grande. O próprio amor de Deus expressa isso. Quer ver? Um dos versículos mais decorados pelos evangélicos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tal intensidade, que deu o seu Filho. Então, o amor, ele é prático. Por isso que Deus é amor. Porque Ele sempre pratica o que está lá dentro dEle. Ele é o próprio amor, então suas atitudes são sempre atitudes de amor. Então o texto diz, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Veja só aqui que o amor, ele deve ser feito com zelo. Não sejais, o que significa? Outra tradução traz, não sejais remissos, quer dizer, não seja vagaroso, não seja lento, demorado, indolente, negligente quando você serve. Né? Porque às vezes a gente é assim. Combinamos de fazer tal coisa, é o serviço, lá de dentro de casa. Estou indo, já vou, você já fez tal coisa? Estou indo, calma, eu vou fazer. E demora, está dizendo não seja vagaroso, haja com fervor. Quer dizer, não é aquela intenção. Quando uma pessoa, você
uma pessoa vai servir, você percebe que ela está fazendo com intenção, né? Com intenção, com fervor, faça isso com fervor. Não faça aquela coisa difícil que tem que estar todo. Como quem escolheu ser escravo. Palavra forte, né? Mas a palavra que literalmente é escravo. Eu escolho servir como se fosse um escravo servindo ao seu Senhor. Olha que coisa linda quando alguém serve assim. Com a alegria que vem da esperança, não é com aquela tristeza, tá bom, quero fazer, pacientes na tribulação, mesmo quando você estiver servindo e tiver que passar por tribulação, seja paciente, continue no serviço, persevere na oração. O que é que tem de serviço na oração? Para mim, serviço é alguma coisa, assim, tipo pegar uma coisa daqui, levar para lá, ou fazer. Olha, onde mais você pode servir alguém é na oração. Na oração. Não existe um serviço maior que você pode prestar a uma pessoa do que a oração. Compartilhar tudo, ter tudo em comunhão. Você entender que nada que você tem é seu só, mas Deus lhe deu para você fazer uma porção de coisas, te empoderou com aquilo, para que você possa compartilhar. Pratica a hospitalidade. Está falando de receber alguém. Aquela questão da hospitalidade é algo muito importante. Não é? Até no mundo dos negócios, nós vimos uma palestra no Summit de um líder que, inclusive, criou uma sanduicheria muito famosa, que está se espalhando pelo mundo, chamado Shake Shack. Shake, acho que é esse negócio. E ele estava falando que ele não olha os restaurantes dele, ele tem um outro restaurante, como se fosse só fazer uma boa comida e pôr à mesa. Ele diz que o principal serviço dele é receber as pessoas. Então, ele chama os negócios dele de restaurante como saber hospedar bem. Isso parece um tema de hotel, mas ele estava falando sobre restaurante. É assim que se serve, a hospitalidade agrada as pessoas. As pessoas vão aos restaurantes dele porque se sentem bem servidas, como se estivessem bem hospedadas. Aí, claro que a boa comida vai fazer parte, né? Ninguém vai para um restaurante para comer uma comida ruim. Mas isso muda todo. Quem ama, serve. Madre Teresa de Calcutá disse assim: o dever é uma coisa muito pessoal, decorre da necessidade de se entrar em ação, e não da necessidade de insistir com os outros para que façam qualquer coisa. Você entendeu? Eu não vou servir, eu não vou fazer se todo mundo estiver fazendo, porque senão estão me explorando. Não, eu decidi tomar uma ação de servir, e eu vou servir. Se os outros servirem ou se os outros não servirem, eu sei que eu tenho que fazer isso aqui. Esse aqui é meu dever e eu vou fazer isso por amor. Foi ela mesma quem disse a famosa frase, quando um repórter perguntou para ele, olha, sei lá, com relação ao leproso, eu acho que eu não daria banho a um leproso nem por $1 milhão. Ao qual ela respondeu, bom, eu também não dou banho a um leproso por causa do $1 milhão. Eu dou banho a um leproso por amor. Vale muito mais que $1 milhão. $1 milhão não me move a fazer o que o amor me move a fazer, porque o amor é prático. Martin Luther King diz que não é preciso ter um diploma universitário para servir, não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir, basta um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. Isso é a verdade do serviço. Então, a questão é, perguntas práticas, qual é a atitude de serviço que mais agrada a seu cônjuge? Como seus filhos apreciam ser servidos? Aí você vai saber. E seus pais? Então, é uma questão de pensar em tudo isso, né? Não é verdade? Como é que você gosta? Será que a minha esposa gosta que eu lave vasilhas em casa? Um detalhe, quando você lava vasilha em casa, marido, você não está fazendo um favor à sua esposa, porque quem sujou a vasilha foi você também. Ela sujou, os filhos sujaram, você também. Então, na hora de lavar, você não está prestando um grande serviço, um grande favor. Claro que tem divisões de tarefas, quando um tem que fazer uma coisa, o outro tem que fazer a outra, mas é necessário que você faça isso. E quando você servir com alegria, é muito legal, né? Por exemplo, na terça-feira, eu tenho uma reunião aqui com os pastores, 1h30 da tarde, né?
vai chegar atrasado. Mas a gente gosta de almoçar, cada um faz uma parte lá, um trabalho, um recolhe a mesa, outro faz isso, outro limpa o chão e tal. E eu geralmente vou para a parte de lavar as vasilhas. Mas a princesa, com aquele jeito de princesa, né? Ela fala assim, meu amor, deixa que eu termino, senão você vai chegar atrasado na reunião. Mas ainda é 15:45, eu moro aqui perto e tal. Ela fala, não, poxa, você está querendo acabar, me destruir aqui, eu tenho que terminar meu serviço, senão como eu vou receber o pagamento, né? Pois é, segundo os interesses, gente, olha que coisa, né? Pois é, mas você gosta de, por falar em serviço, mulher, qual o serviço que mais demonstra o seu amor prático? Pastor, sei lá, meu marido só pensa naquilo. Pois então sirva-o, e sirva-o com alegria. Se você honra, quando você serve com alegria, é assim. Não é verdade? Quem ama, abençoa. Porque o amor é prático. Veja o que diz o texto. Abençoe aqueles que o perseguem. Abençoem. E não os amaldiçoem. É uma coisa que eu diz assim, que texto complicado. Abençoe aqueles que os perseguem. Já falou para abençoar. Abençoe, aí repete. E não os amaldiçoem. Claro, quem vai abençoar não vai amaldiçoar. Pois é, mas foi de propósito, tenho certeza. E o que é abençoar? É invocar a bênção de Deus sobre alguém. E deve ser uma ação habitual. É não invocar maldição, é não desejar o mal de jeito nenhum. A Bíblia proíbe essa prática, a habitualidade, então, muito menos. Você nasceu para ser bênção, para ser um abençoador, porque você foi gerado no amor, e o amor é prático, e quem ama, abençoa. Abençoar é você dar à pessoa aquele empurrãozinho e dizer, vai lá, prospere. Você precisa invocar a bênção de Deus, marido, sobre a sua esposa e juntos abençoarem seus filhos. Estou citando aqui um costume da cultura judaica. E no judaísmo, eu não estou dizendo que você precisa fazer isso exatamente assim, mas eles têm um costume. Toda sexta-feira, depois do pôr do sol, eles estão reunidos em família. O marido primeiro ora pela esposa, a abençoa, e juntos como casal, porque ali no judaísmo a imagem do marido é do sacerdote da casa, então ele chama ali, e ou eles vão ao encontro dos filhos, depende de como a família tem como costume, ou os filhos vêm ao encontro dele, porque sabem que aquela é a hora da bênção. Então, geralmente o casal põe a mão na cabeça dos meninos e começam a abençoar com a bênção que que José recebeu de seu pai por causa de seus 2 filhos na sua velhice. Então, eles começam a orar, e que você seja como os filhos de José, porque os filhos de José, eles não tiveram encrencas uns com os outros, entre irmãos, porque os filhos de José tiveram uma guerra com ele, mas quando ele educou os seus filhos, e aí então seus filhos nasceram, e eles tiveram o coração perdoador de José. E a história conta que entre aqueles 2 filhos não houve desavença, e que um abençoava o outro, e que eles foram prósperos no Egito por causa dessa cultura. E aí eles dizem, então que vocês, meninos, sejam como esses meninos. E há alguns que têm o costume de sussurrar no ouvido do filho, uma coisa que ele fez durante aquela semana que merece honra. Parabéns porque você fez assim, assim, assim. E aí ele sussurra só no filho que fez aquilo. Ele fala no ouvido. Qual é a cultura de bênção que você tem estabelecido na sua casa? Ou a cultura de sua casa é a cultura do grito, da desonra? Você não vai conseguir mesmo? Isso aqui é algo que dentro de casa é necessário ser muito bem pensado. Abençoa quando você se alegra com os que se alegram, quando você chora com os que choram. João Calvino disse,
Deixar de dar as boas-vindas à felicidade de um irmão com genuína alegria é um sentimento de inveja. E deixar de demonstrar tristeza em seu infortúnio é sinal de desumanidade. Uma pergunta para você. Isso aqui está falando genericamente. Mas, dentro da sua casa, você se alegra com o sucesso dos membros de sua família? Ou seu lar tem uma cultura de competição e comparações? Como eu já te disse, olha que a gente chega nesses anos de ministério, você já percebe, há casais que estão em competição. Um está competindo com o outro. Ele não se alegra tanto com o sucesso do outro, porque parece que o outro me passou, mas aqui quem tinha que fazer isso, eu olhei o que ele conseguiu e eu não consegui. Você se entristece com infortúnios dos membros de sua família? Você chora quando ele chora? Ou essa cultura de competição e comparações o torna indiferente, ou até mesmo, ainda que veladamente, provoca um certo prazer, aquele conhecido bem feito, viu? Está vendo? Como é que é o clima lá dentro da sua casa? Porque quem ama abençoa, e quem abençoa fica feliz quando alguém está feliz, fica feliz com o sucesso do outro e chora quando o outro passa por um fracasso, sente a dor daquele. Quem ama abençoa, tem uma mesma atitude uns para com os outros, tudo é uns para com os outros, né? Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isso é uma verdade para quem quer abençoar. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar as pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. De novo, Calvino disse assim: o antídoto mais eficaz para a cura da arrogância é suprimir uma opinião demasiadamente exagerada acerca de nossa própria sabedoria. Isso ajuda demais dentro de um lar. Dentro de casa, evite ser o dono da verdade. Em seus relacionamentos familiares, sabe por quê? O dono da verdade é o chato da história. Ninguém gosta de dono da verdade. É o cara chato, o cara chato. É toda vez aquele lá, agora você vai ver, fez isso aí, você vai ver, ele vai dar um sermão, mas vai dar um sermão, e aí todo mundo vai ficar ouvindo aquele sermão comprido, e ele sempre está certo de tudo. Evite ser o dono da verdade, mesmo quando você tiver mais informação por causa do tempo, ou mais formação por causa da sua capacitação cultural, valorize a opinião do seu cônjuge, do seu filho, do seu irmão, que não tem a mesma capacitação que você. Por exemplo, nossos filhos nessa hora são grandes desafios. E são desafios interessantes para nós. E um dos desafios maiores com relação aos nossos filhos é abrir nossas mentes e entender, por exemplo, o mundo deles. E eles podem ter outra forma de ver o mundo, tão respeitável como a nossa. Nossa maneira de enxergar o mundo tem que ser respeitada, assim, a deles. De maneira que nós vamos reconhecer, e vamos ter que reconhecer, como iguais, ou até mesmo como superiores em determinados debates, à medida que crescem. A tecnologia está aí que não deixa a gente ficar se achando, né? Você já viu que as gerações mais novas, o contato mais cedo que eles têm com a tecnologia, os fazem e muito mais rápido, e às vezes você fica, uau, como é que eu acompanho isso aqui? Não seja o dono da verdade. Não seja o dono da verdade com seu cônjuge. Não seja o dono da verdade com seus filhos. Filhos, não vejam seus pais como ultrapassados. Lembrem-se que a experiência deles pode significar muita sabedoria para você e até livrá-lo de cometer erros pelos quais vocês pagariam muito caro. Você não precisa errar para perceber o quanto o erro foi ruim. Aprenda com o outro. A Bíblia diz que penetra mais uma palavra para o sábio do que 1000 açoites para o tolo. Então não seja tolo, aprenda com o erro alheio, não precisa errar você mesmo. Quem ama, pacifica. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se,
Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é vingança, eu retribuirei, diz ao Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Olha aqui, ó. Não pague o mal com o mal. Sabe quando você não paga o mal com o mal, Deus é glorificado. E as pessoas veem Deus em você. Fazer o máximo pela paz, nem sempre é possível. Nem sempre é possível. Por isso que Paulo, no que estiver em vocês e no que for possível, pacifiquem. Mas é preciso fazer de tudo. É proibido, aqui está clara essa proibição, de vingar-se. Deus é o vingador. E também não é nossa tarefa exigir vingança. Oh Deus, o Senhor não falou que ia vingar? Vinga, Senhor. Fazer bem ao inimigo, máxima demonstração de amor. Fazer bem ao inimigo, está escrito aqui na palavra. Você quer saber qual que é a máxima demonstração do amor? Demonstre amor pelo seu inimigo. Agora aplique isso em suas relações familiares. Como é que você aplica o não pague o mal com o mal dentro da sua casa? Ei, pais, quantas vezes você foi falar com o seu filho? O que aconteceu que você está chorando? Ele me bateu. Ah, é? E ele te bateu, o que você fez? Eu bati nele também. Ali é uma boa oportunidade para você conversar sobre isso. Porque nós desde criança aprendemos que nós temos que pagar o mal com o mal. Nós devemos nos vingar, porque senão nós vamos ser sempre os bobões da história. É claro que isso tem que ser muito bem trabalhado, gente. Muito bem trabalhado, óbvio. Mas é aqui que a gente tem que fazer. Sabe por quê? Agora nós vamos tomar a ceia do Senhor. Então eu vou te dizer como isso se aplica com Deus. Deus não pediu apenas para que você fizesse o que Ele não fez. Vou explicar uma coisa para você. Sabe quando Deus falou assim, não pague o mal com o mal? Está na palavra, foi Deus quem disse. E quando Ele disse assim, se o seu inimigo... E quando Ele diz assim, ame o seu inimigo, ele seria o maior cumprimento, porque o amor é prático e Deus é amor. Sabe o que aconteceu? Quando eu e você pecamos, nós nos fizemos inimigos de Deus. Por quem é que Jesus morreu? Por você, por mim. Nós que éramos inimigos de Deus. Percebe esse amor? Quando ele termina, Jesus restabeleceu a nossa paz com Deus. O primeiro efeito pós-salvação é a pacificação, porque nós somos redimidos dos nossos pecados, e aí a gente pode ter paz com Deus, porque nós estávamos em guerra com Ele antes de receber Jesus. E em guerra com Deus, nós ficamos em guerra uns com os outros. Quando nós vemos aqui o que Jesus fez, Ele restaura a nossa paz com Ele, vertical, e restaura a nossa paz uns com os outros, horizontal. Por isso, quando você estiver tomando a ceia do Senhor agora, você vai refletir sobre tudo que você ouviu, e você vai pedir ao Espírito Santo que lhe traga à mente coisas que você está fazendo, que não deveria estar fazendo, coisas que você precisa se arrepender e tomar uma atitude prática de reconciliação. O amor, ele gera algo muito lindo, chamado perdão. Nós temos que pedir perdão e oferecer perdão. Esse é o resultado prático daquele que ama com o amor de Deus. Se você é batizado, se você já entregou sua vida para Jesus, primeiramente, Jesus está como Senhor da sua vida, se você foi batizado, e se você está em comunhão com a igreja, entregou sua vida para Jesus, batizado, em comunhão com a igreja, e vai tomar a ceia do Senhor, eu peço que só esses fiquem em pé.
Quem que já entregou sua vida para Jesus, é batizado, está em comunhão com sua igreja, pode ficar em pé, ok. Quando você receber os elementos, você se assenta, tá bom? Então, recebeu os elementos, aí você se assenta, porque nós queremos que todos participem dessa celebração do amor de Deus, porque Deus nos amou tanto que se entregou por nós. Quando estivermos cantando, vamos receber os elementos. Deus é maravilhosamente amoroso. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, ó Deus. Exaltado nas alturas, ó Pai. Oh Deus, exaltado Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Sim, esse é o efeito do amor de Deus. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Tudo isso foi por amor. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, Ele amou, me deu deu perdão. Olha só. restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim,
Senhor é lindo demais, Jesus. Obrigado. Você viu a prova do amor? Maior prova do amor, de amor. Estude as religiões. Você não vai encontrar um Deus sequer que fez isso, o que o nosso Deus fez por nós. Nem nas lendas. Nem nas lendas. Porque deuses não existem, só há um Deus. E Ele se entregou. Ele perdoou. Ele restaurou a comunhão. E Ele só disse assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, repartiu e deu aos seus discípulos. Cumpriu sua profecia: o maior serve o menor. E Ele também pegou do cálice. Ele partiu, deu aos seus discípulos e disse: comam, isso é o meu corpo que será entregue por vocês. Seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comamos do pão da comunhão. Da mesma maneira Ele tomou o cálice e disse: bebam, este é o sangue da nova aliança. Eu derramarei meu sangue por vocês e reconciliarei vocês com o Pai. E assim Ele o fez. E Ele deixou uma ordem para a igreja: façam isto enquanto estiverem na terra, em memória de mim. Em memória de Jesus e de seu sacrifício, bebamos. Senhor, obrigado. Graças. Senhor Jesus, que amor é esse, não é? Incomensurável. Este amor incondicional, infinito, colorido. O Senhor nos ama com várias cores. Criativo. Restaurador, perdoador. Senhor, que nós não saiamos daqui sem receber essa unção de amar assim como o Senhor nos amou. É o que nós desejamos de todo o nosso coração. Mas nós não podemos amar segundo as nossas próprias forças. Nós não podemos amar baseado na força da própria humanidade, da sociedade, seja lá do que for. Porque só há uma maneira de amar como o Senhor nos amou: se nós estivermos cheios do mesmo Espírito, na plenitude do Teu Espírito, do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo nos toma por inteiro, para que não seja só uma teoria. Porque a hora que a gente olha para amar como o Senhor nos amou, a gente se sente totalmente incapaz, impossibilitados de fazer isso que o Senhor nos pede. Mas eu sei que o Senhor não somente nos fez um pedido, mas o Senhor também deu o poder pelo qual nós podemos cumprir isso que o Senhor nos pede, que é o poder do Espírito Santo. Então vem sobre nós, Espírito Santo, toma cada um de nós, nos envolve totalmente. E queremos no Teu poder, Espírito Santo, amar como Jesus amou. Nós oramos assim: que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que enviou o seu Filho, que a graça do Filho, o seu amigo de todas as horas, que salvou e que sustenta você, que esse amor seja provado no seu lar, que essa graça seja provada na sua casa, que essa presença seja sempre constante,
Que venha a comunhão do Espírito e dê unidade à igreja e dê unidade ao seu lar. Que venham as consolações do Espírito para aquelas horas mais difíceis do seu lar. E que a unção e o poder do Espírito Santo o capacite para viver o amor em todos os seus relacionamentos, em especial dentro do seu lar, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Tenha uma semana super de Deus. Passa aí os seus cálices para a ponta das fileiras e os irmãos vão passar recolhendo, e que você nesta semana pratique o amor o tempo todo. Vamos viver o amor.